Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nesse vídeo, quero ensinar vocês a fazer essa bolsa linda, que eu nomeei como bolsa outono. Ela tem aqui, ó, um zíper menor. Eu fiz ela com essa combinação de cores, que eu acho que ficou muito bonito. Ela tem alça de mão e também ensino aqui direitinho como fazer aqui, olha, a alça extensa, né? Que pode ser de ombro ou transversal. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Clica aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube. Então é o seguinte, gente, eu estou aqui com o meu material separado. Aqui eu tô usando, para o corpo da minha peça, tamanho é 30 por 40. Essa medida eu cortei 2 vezes no tecido de forro e uma vez na parte exterior, que vai ficar nas costas da bolsa, tá? Que é essa daqui, que eu tô usando a mesma cor, mesmo tecido que eu tô usando de forro, eu vou usar de composê, que é esse marrom, cor de mel, né? Então, cortei uma vez no tecido de composê, também essa medida de 30 por 40. E cortei 2 vezes na manta, tá? Eu tô usando manta R2. Aqui, ó, essa parte que vai ser exterior, as costas da bolsa, que é essa daqui, eu já estruturei na manta, tá? Então, coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. A outra manta, gente, ela tá aqui sem nada, que a gente ainda vai fazer uma parte trabalhada na frente da bolsa para depois estruturar, tá certo? Então, essa é a medida total, então, da bolsa, do corte do corpo, 30 por 40, tá? Agora, aqui, ó, eu tenho esse corte de tecido, tô usando tricoline mesmo, e eu cortei a medida de 30 centímetros por 22, tá bom? 30 centímetros por 22 eu cortei uma vez no tecido estampado e uma vez no TNT, só para dar uma estrutura para esse tecido, para não ficar muito molinho e frágil, tá? Porque a gente vai fazer um bolso. Então, coloquei aqui um TNT 120 e costurei aqui em volta, então ficou estruturado o tecido no TNT, tá bom? Então, essa é a medida da parte central, tá? Vai estar desse jeito escritinho nas medidas, que eu vou deixar escrito aqui na descrição também, tá bom? Aí, agora, nós temos 2 cortes aqui, que são as laterais. Essas laterais têm a medida de 30 centímetros por 10 centímetros. Eu cortei 2 vezes no tecido de composê. Aqui eu tenho mais um corte no tecido de forro, como eu disse, o forro eu tô usando o mesmo que o composê, mas vocês podem usar o forro um tecido diferente, tá? É que eu aqui já tava com o tecido, então eu aproveitei. Aqui, gente, é um corte só de tecido, na medida 24 por 30, tá? Esse tecido aqui, ele vai ser o forro do nosso bolsinho embutido da parte da frente, tá bom? Então, uma vez só, nessa medida de 24 por 30, que eu até coloquei um adesivo para não se misturar e eu esqueci o que era. Então, já fica aí uma dica para vocês. Vocês podem colocar uma fita e escrever cada parte, né? Que fica mais fácil. Aqui nós vamos precisar de 2 pedaços de zíper. Esse maior, ele tem 45 centímetros, estou usando o zíper número 5 e o cursor também número 5. E esse menor aqui, ele tem a medida de 25 centímetros. E aí, então, nós vamos precisar também de 2 cursores, um para cada pedaço de zíper. Aqui eu cortei 2 tirantes, que é onde a gente vai colocar a ferragem, e esse tirante tem a medida de 7 por 6. 2 vezes eu cortei essa medida. E aquele esquema, né, que eu sempre explico para vocês fazer tirante, puxador. Então, a medida de 7 por 6, aqui tem 7 e assim de altura tem 6. Então, dobra ao meio, passa o ferro ou vinca aqui com a unha, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez, passa o ferro ou vinca com a unha. Aí formou essa tirinha, a gente precisa de 2 delas, tá bom? Vamos precisar aqui dos cortes das alças. Na verdade são 2, né? Mas, ó, um corte maior, tô usando alça de 30 milímetros. Para quem é iniciante, não entende quando a gente fala 30 milímetros, alça ou ferragem, 30 milímetros, gente, é 3 centímetros, tá?
Então, essa alça tem 3 centímetros de largura. Mas sempre em lojas, sites, vocês vão encontrar em milímetros. Ferragens e alças vai estar escrita a medida em milímetros. Essa parte grande aqui, ó, essa alça tem 1,30, 1,30 m, que é para fazer alça de ombro ou transversal, certo? Aqui, ó, tem duas menores que eu vou fazer também alça de mão. Então, essa bolsa vai ter a opção de carregar na alça de mão ou usar a alça maior para ombro ou transversal. Esses dois pedaços menores têm a medida de 32 centímetros, cada um deles, certo? As ferragens que nós vamos precisar são 2 mosquetões, um regulador e 2 meia-argolas, tá? Os 2 mosquetões e o regulador é de 30 milímetros. Como eu expliquei, a largura aqui é 3 centímetros. O mosquetão e o regulador sempre tem que acompanhar a largura da alça, tá? A meia-argola, para essa peça, eu separei 2 meia-argolas menores. Elas são de 2 centímetros. Por quê? Eu vou colocar essa meia-argola no tirante. Então, a de 20 milímetros, que é de 2 centímetros, vai dar certinho na medida do tirante, tá bom? Então, para esse caso, a meia-argola pode ser menor. Pode ser, como eu disse, se vocês... não tem meia-argola menor, tem só de 30, pode usar de 30 também. É que aqui eu quero fazer a ferragem acompanhando a largura do meu tirante, tá bom? E é isso que nós vamos precisar de materiais para fazer essa peça. Tenho kits de materiais no site, eu montei 2 opções, tá? Essa opção é a que eu mostrei aqui para vocês e a que eu vou usar aqui nesse vídeo, tá? Vai o tecido estampado, tamanho 50 centímetros por 35 centímetros. O tecido de forro e composê, nesse kit eu coloquei o mesmo, igual eu vou usar. Com o mesmo tecido vocês vão cortar o que é forro e vai cortar o que é composê, tá? Então, por isso, esse tecido, ele tá maior, ele tá com 50 centímetros por 1,50, para dar para cortar todas as partes. Vai aqui o zíper, alça, para vocês fazerem tanto a alça de mão quanto a alça de ombro, igualzinho eu vou mostrar. 2 cursores, as ferragens para alça, vai a manta, R2, a manta vai no tamanho 45 por 75 centímetros. E aqui um pedaço de TNT, que é para vocês colocarem nessa parte estampada, que é a parte central, tá? Essa peça não tem molde, é por medidas, então por isso nesse pacotinho não vai molde, tá? Então tem essa opção. Marrom, tá super em alta, gente, outono e inverno, tá? Assim, muita coisa, roupa, bolsa, tudo eles estão usando bastante tons de marrom, tons terrosos, né? Então, eu montei esse daqui e vou usar isso aqui pra fazer essa bolsa que eu acho que super vai combinar com essa época do ano, tá? E aqui tem essa segunda opção lindinha, gente, lindinha. Ó, é de tecido, o tecido principal é de passarinho com florzinhas, eu acho super delicadinho esse tecido. É um tecido tricoline digital, vai a mesma quantidade de materiais, tecido estampado, tecido composê, zíper, alça, cursor, ferragens, manta e o TNT, tá? Tudo que você precisa para fazer a bolsa tem dentro desse pacotinho aqui, todos os materiais. Como é que faz para comprar? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. E para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram, tá certo? O cupom de desconto para a aula de hoje é a palavra bolsa, só isso, com letras minúsculas, tá? Para vocês terem 5% de desconto. E nas compras com pagamentos por Pix, vocês têm mais 5% de desconto. Então, quem pagar no Pix hoje, domingo, dia 15 de junho, acho que é 15 mesmo, né? Vai ter 5% de desconto usando o cupom, mais 5% de desconto no Pix, totalizando 10% de desconto. Eu vou deixar desse jeito só hoje, tá bom? Então, quem quiser aproveitar, depois já vai lá no site. E é isso. Vamos começar aqui, porque até eu tô curiosa pra ver como é que vai ficar essa bolsa, se vai dar certo. Vou beber uma água aqui. Então tá. Aqui, gente, eu vou começar costurando as ferragens aqui na alça de 1,30, tá? Então, primeiro, um dos mosquetões eu coloco aqui em uma das pontinhas da alça. Aqui eu vou fazer 2 dobrinhas, ó. Uma dobrinha e outra dobrinha. Vai ficar assim, ó. Pra quem tem dificuldade, às vezes na live não dá pra ver direitinho eu fazendo essa costura da ferragem, tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando com detalhes.
Ou então, só vocês digitarem no YouTube como fazer alça transversal com regulador, Aline Rogério. Aí vai aparecer, tá bom? Acho que tem uns três vídeos. Então, desse lado ficou assim. Agora, a gente vai aqui para outra pontinha. Aqui na outra ponta, eu vou colocar o regulador. Ó, põe a pontinha do regulador de um lado, sai do outro. Vou puxar mais ou menos aqui, ó, uns 30 centímetros. E aqui, nesse regulador, eu vou deixar uma folga, desse jeito, ó. Lembrando que aqui no meio tem o ferrinho, tá? Meninos do YouTube, do Instagram, já vou tentar aproximar um pouco mais a câmera, que tá muito longe. Pego aqui, ó, o mosquetão. Coloco aqui na pontinha da alça, lembrando que o regulador tá aqui. Vou deixar o mosquetão solto aqui, ó, na alça, esqueço dele por enquanto. Pego aqui, ó, a pontinha da alça. Vou colocar a pontinha da alça do lado de cá, do ferrinho do regulador. Por isso, essa folga, pra gente conseguir, ó, pegar a pontinha da alça e virar ela pra cima. E aqui ela vai sair do outro lado do ferrinho do regulador, tá? E ficou assim. Essa pontinha não pode ficar solta, então nós vamos... Deixa eu só cortar um pouquinho que ela tá desfiando. Meu isqueiro acabou, não tá fazendo fogo mais, tem que comprar outra pra selar aqui. Então, faz a dobrinha aqui na pontinha, traz aqui, ó, encosta nessa partezinha da alça, só nessa, não é nas duas juntas não, senão o regulador não funciona. Essa parte aqui, ó, vai ficar soltinha. Encostou aqui, passa a costura. Então, ficou prontinha a nossa alça. Vou deixar aqui do lado, que eu vou usar só quando a peça estiver pronta, a gente colocar na peça e ver como é que vai ficar. Aqui daí, alça. Pronto. Antes de eu prosseguir, gente, eu vou só tentar dar um zoom aí, um pouquinho, já tá bom. Vou pegar aqui os dois tirantes, passar uma costurinha na beiradinha de cá e outra na beiradinha de cá, isso eu vou fazer nos dois. Costurei um. Costurei outro, vou pegar as duas meia argolas. Já vou colocar aqui, ó, coloco aqui no tirante, junta as duas pontinhas e passa uma costura. Mesma coisa eu vou fazer aqui, coloca a meia argola, junta as duas pontinhas e costura. Aqui eu tô cortando só a pontinha, pra não ficar da giriza de ver se paninho desfiado. Então, aqui, ó, os dois tirantes prontos. Agora, nós vamos começar a montar nossa peça. Eu vou pegar aqui a parte central, né, que é essa de tecido que tá estruturada no TNT, que tem a medida de 30 centímetros por 22, certo? O que vocês vão fazer aqui, ó? Dessa viradinha aqui superior, aqui eu tô falando do superior, se caso a estampa do seu tecido tiver sentido. O meu tecido não tem sentido a estampa, então tanto faz aqui ou aqui. Mas, se você for usar um tecido com estampa que tem sentido, você vai deixar o sentido das estampas assim, em pezinha, e vai fazer essa medida que eu vou passar aqui agora, de cima pra baixo, tá? Vai pegar sua fita métrica e vai medir aqui, ó, daqui pra baixo, 9 centímetros, tá? Então, ó, conferindo, daqui pra baixo 9 centímetros e faz um risco. Eu já fiz, ó, tá bom? Já deixei adiantado. Aí, eu vou cortar em cima desse risco. Fazer um corte. Pronto, separou. Aqui, como ficou solto o tecido do TNT, eu vou reforçar aqui com mais uma costurinha. Que eu gosto, gente, de trabalhar com tecido sempre preso no estruturador, sabe? Quando o tecido fica ali soltando da manta, ou soltando de TNT, seja lá o estruturador, nossa, eu não gosto. Me dá nervo. Então, pronto. Agora, essa parte aqui mais estreitinha desse corte que nós fizemos, vou deixar do lado que eu vou usar daqui a pouco. Por enquanto, eu vou ficar com essa parte aqui maior. Vou pegar o meu zíper, tá? E vou pegar aquele tecido que eu falei pra vocês, que é o forro do bolso de zíper. Recapitulando, tem o tamanho de 30 centímetros por 24, tá bom? E sim, esse forro, ele é mais larguinho do que o tecido aqui, ó, tá? Conseguem ver?
ele tá passando aqui mais ou menos 1 centímetro de cada lado, ó, um dedo meu, tá vendo? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, vou pegar meu zíper, dentinho do zíper de frente para a estampa do tecido, a linha bem aqui em cima, passa uma costura. Diminuição do comprimento do conto. Passou essa costura, gente, vou colocar o calcador de zíper. Pronto. Aí agora eu vou pegar esse tecido aqui do forro, vou colocar estampa de frente para estampa. Lembrando vocês que ele tá maior que o tecido aqui de baixo. Então, se atente para que fique sobrando uma pontinha maior de cada lado, tá? Passa a costura aqui. Virou, coloca esse forro aqui pra trás, tá? Aqui, ó. Então, ficou assim, tá bom? Vou rebater a costura aqui. Costurinha rebatida, vou virar pro lado de trás, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa pontinha de baixo aqui do forro e vou trazer ela aqui em cima, na pontinha superior do zíper, assim, ó. Tá? Ó, de pertinho. Então, fica bem na pontinha do zíper. Aqui, ó, é assim mesmo, tá? O bolso vai ficar desse tamanho, vai ficar essa sobrinha aqui, tá bom? Porque isso aqui é um bolso embutido. Vou colocar um celular, uma chave, alguma coisa assim, tá bom? E vou passar, então, a costura aqui. Passou essa costura, gente? Agora, nós vamos costurar aqui, ó, a lateral. Só que sem esse tecido, tá? Só pra manter ele fechadinho. Então, é por isso que eu falei que era pra ele ficar com uma sobrinha de cada lado, tá? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou costurar só o tecido, não precisa costurar aqui na parte do zíper, tá? Vou tirar o colocador do zíper, mas ainda vou usar. Eita. Então, costurei de um lado. E agora do outro. E ficou assim. Agora, nós vamos pegar essa outra parte, a mais estreitinha, né? Vou colocar ela assim na bancada. Aí, vocês vêm com essa parte aqui, dentinho do zíper de frente para a estampa. Bem alinhadinho. Passa a costura aqui. Certo? Passou a costura, a gente só levanta, porque aqui não vai ter forro nem nada, a gente só levanta e passa aqui uma costurinha rebatendo. E ficou assim. Vamos pegar o cursor, colocar do lado direito para o esquerdo. Então, abre aqui um pouquinho o dentinho do zíper. Deixa eu pegar aqui outra tesoura. Essa não é a minha de tecido, eu até tirei a fita métrica para me diferenciar uma da outra, tá? Essa que tem a fita métrica é a minha preciosa, que é só para cortar tecido. Sempre façam isso, gente, que é iniciante, deixa uma tesoura só para tecido e outra para cortar manta, papel e zíper. E eu deixei essa daqui, era uma roxinha, vocês lembram? Mas ela ficou ruim demais. Nem tava cortando nem dentinho do zíper. Agora eu deixei essa. Cortei aqui a pontinha e coloco aqui. Coloca aqui. Aí. Pronto. Deixa ele paradinho aqui no meio, certo? Agora, nós vamos usar esses tecidos, esses dois tecidos, que são as laterais. Recapitulando, que tem a medida de 30 centímetros por 10 centímetros. Gente, espera um pouquinho, deixa eu tirar a blusa. Eu não consigo trabalhar de blusa, pode estar o frio que for, vai me dando um negócio, não é calor, é que me incomoda. Ui, tá friozinho. Eu coloquei mais por causa da bancada, que encosta o braço aqui, ó, tá um gelo. Mas, vamos lá. Tirei o calcador de zíper, coloquei o calcador de uso geral novamente. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar este tecido da lateral, colocar estampa de frente com estampa, ele vai ficar na lateral aqui dessa parte central, tá?
costura com um pé de máquina. Costurou, já vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar aqui a outra faixinha, estampa de frente para estampa, costura aqui com um pé de máquina. Fez essa costura, antes da gente abrir esses laterais, eu vou cortar aqui um pouquinho esse zíper, né? Ficou um rabicó muito grande, então... Cortar. Cortei. Agora, nós vamos abrir as duas laterais e rebater aqui meio pezinho de máquina. De um lado. Do outro. Bom, gente, essa é a parte da frente da nossa bolsa. Aqui pra mim, deu uma pequena sobrinha na lateral. Como eu disse pra vocês, né, eu só não tenho as medidas, não sabia o que ia dar, tá? Na hora que eu estruturar na manta, eu vou tirar essa beiradinha, vou deixar tudo retinho aqui com essa parte estampada. Desse lado aqui também ficou uma beiradiquinha que não dá nem 1 centímetro, tá? Agora eu vou esquentar, colocar o ferro pra esquentar, pra gente estruturar essa parte aqui. Só um minuto. Tá esquentando ali, gente, rapidinho. Aqui já dá pra gente ver, ó, como é que ficou o bolso, né? Ó, vendo? Abre o zíper, ó. E fica um detalhe legal, né? Gente, olha que prático, eu tava organizando, eu nem terminei, tá até meio torto as coisas aqui que eu queria mostrar. Eu nunca tinha usado um desse aqui não, sabe? Aí eu comprei pra colocar no site. Nossa, meu Deus, eu achei muito legal. Por quê? As minhas bobinas ficam sempre do ladinho da máquina industrial, que tem um compartimento. Quem tem máquina industrial deve saber. Um negocinho cinza. E aí fica uma bagunça, fica misturando um fiozinho no outro. E na hora que eu vou pegar alguma cor específica, fica bagunçado. Nossa, eu amei. Aí eu já... isso eu fiz sexta-feira, já peguei uma cor de cada, que eu tenho de linha, e já enchi uma bobina com cada cor. E ainda tá faltando cores, porque eu não tinha bobina, acho que faltou umas 3 cores, se eu não me engano. Aí, pra quem tem, eu queria dar uma dica. Ou pra quem comprar, tem no site, viu, gente? Mas a intenção não era pra vender, pra falar que tem no site, era pra dar uma dica. Como é a primeira vez que eu uso, aí eu queria aproveitar pra falar isso pra vocês. Se você tem, ou se você for comprar, eu recomendo que vocês não coloquem as bobinas encostadinhas uma na outra. Deixa sempre um vãozinho, tá vendo como é que eu deixei, ó? Um espacinho aqui, aqui, tá vendo? Porque na hora que você for tirar a bobina, a cor que você quer, fica mais fácil. Porque se colocar encostadinho, eu percebi essa dificuldade, sabe? Que na sexta-feira eu coloquei tudo encostadinho, aí elas ficam, porque fica bem firminha. E aí, pra mim, pegar uma cor do meio aqui, por exemplo, dá uma dificuldade. Então, deixando esse espacinho fica bem mais fácil. Aí eu quero essa cor aqui marrom claro, aí o dedo, ó, cabe bem certinho em cima e embaixo. Aí é só tirar, tá vendo? Ó, azul. Muito legal, né? Preta. Aí eu quero comprar mais bobina pra mim deixar encher aqui. As cores que eu uso mais, aí eu quero encher, tipo, 3 bobinas, que são as cores que eu mais uso aqui. Não sei vocês, gente, conta nos comentários. Rosa, então essa cor rosa claro eu uso mais, então eu vou deixar umas 3 bobinas. Creme, que é considerada a cor coringa, porque dá pra você costurar vários tecidos, várias cores de tecido com a cor creme. Ó, não é branco, é creme, viu, gente? Essa creme também eu uso bastante. E essa marronzinha clara aqui, ó, tipo um café com leite, eu também uso bastante. Mais ou menos isso. Mas, geralmente, eu costumo fazer de acordo, usar a cor da linha, eu coloco de acordo com o tecido. Então, cada peça que eu vou costurar, se for de cor diferente, eu troco o cone de linha, coloco da mesma cor do tecido, que assim a costura fica mais discreta, né? Olha só, meninos do Instagram. Legal, né? Eu achei super legal. Então, aqui, ó, aquela manta que nós deixamos sem estruturar, a gente vai colocar
essa parte em cima da manta e vamos passar o ferro. Sempre eu faço do meio para as beiradas. Já expliquei algumas vezes, deixa eu virar pra mim, gente, ver se tá retinho. Aí. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Tá vendo? Do meio nas beiradas. Onde tem TNT não vai grudar muito, né? Mas as laterais grudando já facilita para costurar. Eu tenho um nervo de costurar os negócios soltando. Pronto. Então aqui, ó, costuradinho. O que eu vou fazer? Uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. E aí já vou aproveitar, ó, e tirar essa beiradinha aqui de baixo da parte lateral que ficou passando. E essa outra aqui foi em cima, tá? Então, essa costura de agora, gente, é com beiradinha. Eu ia falar com o pé de máquina. Então, ficou assim, ó. Ficou bonito, hein, gente? Vocês gostaram? Eu gostei. Agora, vamos marcar para colocar a alça de mão. Vou dobrar aqui ao meio. Junto aqui pontinha com pontinha. Esticadinho. Vou fazer um pique bem aqui no meio, tá? Vou pegar aqui a alça de 32 centímetros. E vou posicionar. Eu vou posicionar e passo a medida pra vocês, que eu geralmente coloco esse tipo de alça no zóio mesmo, sabe? Então, ficou assim, ó. Deixa eu virar pra vocês, ó. Do pique pra lateral. Oh, meu Deus, eu esqueci. Nossa, como que eu tô com a cabeça? 4 centímetros. Do pique pra esse lado, mede 4 centímetros, posiciona a alça. Então, aqui, ó, no início da alça, tá dando 4 centímetros daqui a aqui, tá? E aí, daqui pra cá, a mesma coisa. Do pique pra cá, 4 centímetros, posiciona a alça. Vou passar a costurinha bem na beiradinha, caprichando no retrocesso, pra poder ficar bem presinha essa parte da alça. Então, ó, eu vou e volto no retrocesso 2 vezes, tá? Pronto. Vou pegar aqui, ó, a outra parte que tá com tecido de composite, a parte das costas. Também vou fazer a mesma coisa, dobra ao meio, pontinha com pontinha, faz um pique. Aí aqui, ó, o que eu faço? Eu coloco um certinho com o outro, ó, pique com pique e posiciono a outra alça de acordo com as pontinhas dessa. Eu faço sempre assim, sabe? Eu acho que fica mais fácil, mas se vocês quiserem medir novamente, aqui do pique pra cá, 4 centímetros coloca a alça, pode ser também, tá? É que aqui, eu tô acostumada desse jeito, de colocar medindo na primeira que eu já fiz. Aí, ó, tá certinho, bem alinhadinho. Aí vem aqui e faço a costura. Escapou a linha. Ainda nessa parte aqui das costas da bolsa, vai ser onde nós vamos costurar os 2 tirantes com a meia argola, tá? Pra poder colocar, pendurar a alça. Então, aqui, gente, ó, vou dar aqui uns 2 dedinhos da lateral. Posiciono um aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Se vocês quiserem medir, vou passar a medida também. Eu tenho costume muito de medir assim com o dedo, aprendi com a minha mãe. As costureiras mais antigas, né, gente? Elas faziam muito assim, né? Minha mãe media bastante as coisas assim com o dedo. Mas deixa eu mostrar pra vocês quanto que ficou.
3,5 cm da lateral, aqui ó, da beiradinha pra cá, 3,5 cm, coloca o tirante, certo? Então agora, ó, as partes da bolsa estão prontas pra gente fechar. Aqui falta a gente fechar a nossa bolsa, tá? Então eu vou pegar o meu zíper maior, de 45 centímetros, e um cursor. Vou separar o cursor aqui, do ladinho. E aí, vamos fechar a nossa peça. Também vamos precisar dos 2 tecidos de forro, né? Deixa aqui do ladinho também. Então, aqui, ó, primeiro eu vou começar com essa parte, tá? Aí, ó, tem gente falando que não sabia, né? Que amanhã é lançamento de curso. Então, fica aí até o final, que eu mostro depois, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, dentinho do zíper, de frente pro material da bolsa, deixando aqui, ó, à medida que eu passei, já é deixando essa pontinha para colocar o cursor, tá? Aí aqui vou passar uma costura de segurança. Passou essa costura de segurança, vou pegar o forro, colocar a estampa do forro de frente pro avesso do zíper, a linha aqui, passa a costura. Só que essa costura aqui com o forro, a gente vai fazer com o calcador de zíper. Então, coloco ele aqui. E passa a costura aqui nesse tecido do forro. Aqui agora, vou colocar o forro para trás. Puxa bem aqui o forro, ó. E vou rebater a costura. E eu vou rebater, gente, com essa alça levantada. Então, ela fica pro lado de cá e eu vou vir passando a costura assim, tá? Eu sempre costuro um pouquinho, paro, vem aqui, estico o forro, pra não ter perigo do forro ficar enroladinho ali atrás. Então, ó, parte da frente dá com zíper, agora a gente vai pegar aqui, ó, a parte de trás. Vou colocar, aí pode abaixar a alça, dar uma dobradinha nela aqui, ó, no pontinho. Vou colocar dentinho do zíper de frente para o forro. Aqui, vou deixar alinhado, gente, a alça. Porque se sobrar um pedacinho do forro, eu também acho que vai sobrar um pedacinho do forro, eu também acho que vai sobrar um pedacinho das costas. Então, alinho a alça, faço a costura. Aí, se ficar extremidades laterais sobrando, aí a gente corta depois. Então, o importante é deixar as alças alinhadinhas. Mas também, se vocês fizerem essa costura e não ficar alinhado, ainda dá pra arrumar na hora de colocar o cursor. Então, passei essa costura, agora eu vou pegar o forro, coloco estampa de frente com estampa. Passa a costura aqui. Agora, abre bem, vem aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer, eu vou rebater a costura, só que vou deixar levantada a alça e também os tirantes, ó. Né? Porque tem os 2 tirantes, então deixa eles levantadinhos assim. Já posso tirar aqui o calcador de zíper. Então, ó, essa costura rebatendo é com o tirante da minha argola levantado e a alça também. Agora, nós vamos colocar o cursor do lado direito pro esquerdo. Vou botar uma ponta grande aqui. Poderia ser uma pontinha menor. Corta aqui o dentinho do zíper.
Deixo paradinho aqui no meio e vamos fechar a peça, ó. Direito de frente com direito, forro de frente com forro. Prendedores, ó, o lixinho veio junto, tudo. Sempre explico isso pra vocês, que eu gosto de arrumar primeiro aqui no zíper. A dúvida que muitas têm, ó, dedo, vai passar assim, ó, jogando o zíper pro lado do forro, tá? Eu vi um comentário, é que já sumiu, acho que era perguntando se poderia colocar 2 cursores. Pode colocar, aí você vai colocar um de cada lado. Um cursor você coloca, eu ia falar enfia, fica meio estranho, né? Coloca na pontinha de cá, deixa paradinho aqui no meio, e o outro você coloca na outra pontinha e vem, deixa paradinho aqui. A linha aqui também, ó. Sempre organiza no zíper primeiro, pra ficar um acabamento, um cantinho do zíper legal. Ah, eu faço necessário, faço bolsa e não fica legal o acabamento do zíper. Com certeza porque você costurou e o zíper fez isso aqui, ó. Ou isso, entendeu? Então, pra ele ficar certinho, tem que ser assim, ó. Joga ele pro lado do forro e ele tem que ficar desse jeito aqui. Acho que deu pra ver, né? Aí, ó, eu vi gente falando nos comentários que não sabia disso, acho que era do zíper, né? Você vai arrumar o zíper e só colocar prendedor no resto. Ah, Aline, aconteceu isso aqui. Porque vocês sabem que quando... Nada é perfeito, gente. Se vocês verem um vídeo de costura, tudo perfeitinho, perfeitinho, é porque tem edição, tem corte, tá? Mas ao vivo a gente mostra. Ó, sobrou aqui, engraçado, desse lado não. Por quê? Provavelmente cortei o material torto, isso acontece. Se vocês colocarem prendedor ou alfinete e tiver sobra desse jeito, ou embaixo, ou na lateral, não arruma. Porque se você fizer isso aqui, vai desfazer o zíper certinho que você arrumou aqui. Entendeu? Se você ajustar aqui, ó, tá vendo que aqui ficou com sobra? Essa sobra vai acabar descontando aqui no zíper. E aí o cantinho do zíper vai ficar horrível. Então, deu sobra, costura e depois você corta essa sobra, entendeu? Costura aqui e depois aqui tira o excesso dessa sobra. O importante pra gente ter um cantinho do zíper perfeito, tá? Aí, gente, vamos passar uma costura em toda a volta. Costura com um pé de máquina, deixando a abertura aqui, ó, uns 15 centímetros no forro para poder desvirar. Então, costura aqui, vem, passa por cima do zíper, costura aqui, aqui, do outro lado, finaliza lá. Eu sempre explico, passa por cima do zíper, porque sempre tem uma iniciante assistindo um vídeo meu. E eu, quando era iniciante... Agora, gente, nós vamos fazer caixinha de leite. Sempre contando a partir da costura, a gente vai fazer a caixinha de leite, tá? Aqui eu vou medir 3 centímetros da costura para cima, faz uma marcação. Posiciona a régua desse jeito, mede 3 centímetros, faz um risco e fecha aqui um quadrado, então, de 3 por 3 centímetros, tá? Ó, mesma coisa eu vou fazer aqui e também nos cantinhos do forro, tá? Vamos costurar a caixinha de leite através aqui da abertura do forro. Coloco a minha mão e vou abrir o zíper. Abri, consigo, ó, o meu dedo tá aqui, estico. Fez aqui essa posição do chapéuzinho. Vou costurar aqui, dá pra ver o risco de caneta que eu fiz. Então, começo aqui, venho reto até do outro lado. Olha só, mesma coisa eu vou fazer nos outros 3 cantos. Aqui no principal. Gente, tem no site Nylon Dublado, que é um estruturador mais em conta, né? Ele diz com espuma, é um nylon dublado na espuma. Chegou, tem a manta R2 de estruturador também no site, tem TNT 120, tem plástico cristal 0,30 e tem
qualquer outra coisa que tem. Ah, bagum para fazer forro impermeável. Tem no site também. E a manta térmica, Etaflon de 2 milímetros, também chegou no site. Ah, e tem jeans matelaçado. Aquele jeans todo costuradinho, quadradinho, sabe? Ele já é estruturado. E agora eu posso cortar aqui, pegar o tesouro, as sobras. Ó, caixinha de leite prontinhas e cortadas, vamos desvirar. Então, aqui pelo buraquinho que deixamos no forro. Deixa eu levantar vocês aqui, meu óculos caindo. Aí. Agora é a hora do parto. Ó, deixa eu só virar aqui a câmera mais um pouquinho, pra mostrar aqui, que a gente ainda vai ter que fazer a costurinha aqui fechando o forro. Tô ajeitando aqui as caixinhas de leite. E aqui a gente faz a dobrinha nesse tecido, ó, tá vendo? Colocando as pontinhas pra dentro. Isso. Deixa bem retinho e passa a costurinha aqui na beiradinha. Prontinho. Ajeitando o forro. E acho que ficou bom, viu? Vou levantar pra mostrar pra vocês. Ui, mandei demais. Eu acho que a medida da caixinha de leite com 3 centímetros ficou ótima, tá? Olha que linda que ficou com a alça de mão. E aí aqui, ó, que eu ensinei no início do vídeo, a alça longa com um regulador que vai enganchar aqui, ó. Então, a cliente vai ter a opção de usar essa alça ou não, né? Se ela não quiser, ela tira. Ó. Linda. Ó. Pode colocar pra trás, né, na hora que for usar, assim, o corpo. Eu achei que ficou linda. O que vocês acharam? Eu amei. Eu gostei, achei que as medidas deram bem certinho. Valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa bolsa fica de 90 a 110 reais, tá? Como sempre, é só uma sugestão, viu, gente? Sempre avaliando o valor que você paga no material. Seja aí na região que você mora ou comprando por site. Você sempre tem que levar em consideração o preço dos materiais na hora de colocar o valor de venda, tá?